Gente, bom dia. Hoje a gente vai corrigir a atividade 1 sobre logaritmos, referente à aula passada, onde a gente viu a definição e as condições de existência de um logaritmo. Bem, essa foi a atividade que eu passei para vocês, né, no grupo, e pedi para vocês estarem resolvendo, que a gente iria corrigir nessa aula. Bem, a primeira questão diz o quê? Usando a definição, calcule o valor dos seguintes logaritmos e pede para que procure fazer mentalmente. Aí aqui na letra A a gente tem o quê? O log de 16 na base 2. Significa o quê? Que o 2 elevado a um expoente x é igual a 16. Gente, qual é a potência na base 2 que representa o número 16? 2 elevado a 4, né? Vamos pensar mentalmente. Então, x é igual a 4. Logo, esse log aqui é igual a 4. Na letra B, a gente tem o log de 16 na base 4. Significa o quê? Que 4 elevado a um expoente x tem que ser igual a 16. Esse aqui tá mais fácil, né? 4 vezes 4 é 16, então o expoente aqui é 2. Logo, esse x é igual a 2. O log vai ser 2, certo? Agora aqui a gente tem na letra C o log de 81 na base 3, ou seja, o 3 elevado a um expoente x é igual a 81. Para quem não consegue fazer mentalmente, pode fatorar o logaritmando, tá bom? O resultado aqui. Para que esse número você transforme numa potência de mesma base dessa aqui. A gente tem o quê? Que 3 elevado a x é igual a 81. O 81 eu posso representar ele em forma de uma potência de base 3 com expoente 4. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Então, esse x vai ser quanto? 4. X é igual a 4. Logo, esse logaritmo aqui é 4. Na letra D, a gente tem o log de 125 na base 5, ou seja, 5 elevado a um expoente x tem que ser igual a 125, tá bom? Aqui, a gente tem que pensar em uma potência de base 5 que represente esse número 125, que é quem, gente? 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Porque 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. X vai ser igual a 3. Então, esse logaritmo é 3. Já passando para a segunda questão. Aqui está pedindo para a gente utilizar a definição para calcular esses logaritmos, tá bom? É a mesma forma aqui, a diferença é que a gente não precisa fazer mentalmente. Então, a gente tem o quê? O log de 1/4 na base 2. Então, a gente tem que 2 elevado a x tem que ser 1 sobre 4, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu uso essa setinha para dizer que eu vou fazer aqui do lado. Eu vou inverter aqui, ó, para deixar em uma potência, certo? Então, eu vou obter o inverso de 1/4, que é 4 elevado a menos 1. Agora, esse 4, a gente coloca ele em forma de potência de base 2, para deixar as potências com a mesma base. Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, né, que representa o 4, e repete o menos 1. Logo, 2 elevado a x é igual potência de potência, né? Repete a base, que é o 2, e multiplica 2 vezes menos 1, menos 2. Logo, esse x aqui vai ser menos 2, certo? Ó, esse x vai ser menos 2.
Agora, então, esse log aqui, ó, ele é menos 2, o resultado dele. Já aqui na letra B, a gente tem o log da raiz de 3 na base 3. Então, a gente tem o quê? Que o 3 elevado a um expoente x tem que ser igual a raiz de 3. Gente, aqui a gente tem que colocar tudo em forma de potência com a mesma base. A gente tem que tentar fazer isso, certo? Então, quando a gente tem um número dentro de uma raiz, ele tem... Se ele não aparece um expoente, ele está elevado a 1, certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca o número que está dentro da raiz, né? Como a base da potência. O expoente que está acompanhando ele vira o numerador de uma fração e o índice do radical aqui fica no denominador. Como é raiz quadrada, o índice é 2. Então, fica 3 elevado a 1 meio, certo? Logo, esse x aqui vai ser quanto, ó? 1 meio, certo? As bases são iguais, então os expoentes precisam ser iguais. Letra C. A gente tem o log de 81 na base 3. Logo, ó, o 3 elevado a um número x tem que ser igual a 81. 3 elevado a x, ó. Observem que aqui a gente já resolveu, né? Qual é o expoente que eu coloco na potência de base 3, que vai dar 81? É o 4. Mas é só vocês fazerem assim, ó, fatorar. 81 não dá por 2, que não é um número par. Dá por 3, que dá 27, né? Aí dá por 3 ainda, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, esse 81, ele pode ser escrito na forma de uma potência de base 3, expoente 4. Então, a gente vai substituir aqui, ó. O 81 por 3 elevado a 4. Logo, a gente tem que o x, ele só pode ser 4. Porque eu tenho a igualdade de potências com a mesma base, logo os expoentes têm que ser iguais. Para que essa igualdade seja verdadeira. Na letra D, a gente tem o log de 125 na base 5. Então, a gente tem o quê? Que 5 elevado a x precisa ser igual a 125, tá bom? Então, ó, a gente faz a mesma coisa. A gente tenta colocar todas as potências na mesma base. Aqui a gente também já viu, ó, que o 5 elevado a 3 é 125. Então, 5 elevado a 3 é 125. Então, no lugar de 125, eu coloco a potência que... Gente, voltando aqui, o vídeo deu uma pausa. E eu só percebi depois que eu terminei de colocar aqui. Bem, como eu estava falando, como a gente viu aqui nessa questão, a gente já descobriu que o 5 elevado a 3 é a potência que representa o 125, né? Potência de base 5 e expoente 3. Vocês podem, para encontrar, vocês podem fatorar o 125 e descobrir, ó, que a potência que representa ele é 5 elevado ao cubo. Logo, esse x aqui, ele só pode ser 3, então esse logaritmo é 3. Vamos para a próxima questão. Aqui diz o quê? Que é para a gente colocar em ordem crescente os seguintes números reais. Então, a gente precisa encontrar os valores dos logaritmos e depois colocar em ordem crescente. Eu vou fazer um pouco direto aqui, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Eu vou dividir aqui para eu ficar organizado. Então, aqui eu vou encontrar o valor de B, o log de 1 sobre 49 na base 7. E aqui o valor de C, log de raiz de 8 na base 0,25. O D, log de 0,1. Agora, encontrando os valores, ó. 25 elevado a x tem que ser igual a 0,2. Eu vou transformar esses números decimais, quando aparecerem, a gente transforma para fração. Então, eu não vou me atentar muito para explicar a transformação, porque vocês já devem saber, né? Então, vai ficar, ó,
Aqui, esse 25 eu vou transformar logo em potência de base 5, tá bom? 5 ao quadrado, né? 25 é 5 ao quadrado. E repete o x. Isso vai ser igual. Essa fração aqui, ó, é 2 sobre 10, né? Pega o numerador e coloca sobre o 1 e acompanhado da quantidade, um zero para cada número após a vírgula. Então, 2 dividido para 10 dá 0,2. E isso aqui, a gente simplificando por 2, vai dar 1 sobre 5, certo? Simplificando a fração. Então, eu vou colocar logo aqui 1 sobre 5. 1 quinto. Então, aqui, ó, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, que é 2x, né? 2 vezes x, 2x. Aqui eu vou obter o inverso de 1 quinto, que vai dar 5 elevado a menos 1. Então, o 2x, ele só pode ser igual a menos 1, para que esse valor, essa igualdade seja verdadeira. Então, esse 2 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo o menos 1. X vai ser igual a menos 1 meio. Então, a gente já encontrou o valor de A, certo? Vamos agora encontrar o valor de B. Nesse log aqui, o que a gente tem? Que 7 elevado a x tem que ser 1 sobre 49. Esse 7 elevado a x, eu vou repetir. Esse 1 sobre 49, eu vou fazer o inverso dele, que é 49 elevado a menos 1. Vou repetir aqui o 7 elevado a x. Vou colocar esse 49 numa potência de base 7. Quanto é 7 vezes 7? 49, né? Então, a potência que representa 49 é 7 ao quadrado. Repete o menos 1. Vou repetir o 7x. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, esse x ele só pode ser menos 2. Agora, aqui na letra C. O log de raiz de 8 na base 0,25. Então, 0,25 elevado a x vai ser igual a raiz de 8. Vamos aqui, ó, transformar esse número decimal em fração. E essa raiz aqui eu vou transformar em potência, né? Fica 25, ó, 25 sobre 100. Simplificando, ó, a gente pode dividir aqui por 25 cada o numerador e o denominador, que fica 1 sobre 4. Então, essa é a forma reduzida dessa fração. Então, aqui vai ficar 1 quarto elevado a x, ó, repete o x. Vai ser igual a 8 elevado a quanto, ó? O expoente que está dentro aqui, ó, junto com 8, vai para o numerador e o índice vai para o denominador da fração. Então, fica 8 elevado a 1 meio. Agora, aqui eu vou obter o inverso de 1 quarto, que é 4 elevado a menos 1. E repete o x. E esse 8, eu vou colocar ele em forma de potência de base 2. 2 elevado ao cubo, multiplicando 1 meio, né? Repete esse expoente. Agora, o 4 também vou colocar em forma de potência de base 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2, né? Para representar o 4. Esse menos 1 vezes o x, ó, como é potência de potência, eu vou fazer logo a multiplicação e colocar só o resultado. Menos 1 vezes x, menos x. Isso vai ser igual a... Repete a base aqui também, ó, e multiplica os expoentes. 3 vezes 1 meio. Multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Aqui é como se tivesse o 1. Aí vai ficar 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 2, 2. Então, esse resultado aqui é 3 meios. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 meios. Agora, aqui eu vou multiplicar esses expoentes, né? Repete a base. 2 vezes menos x dá menos 2x, igual a 2 elevado a 3 meios. Logo, ó, eu tenho uma igualdade de potências. Para que essa igualdade seja verdadeira, os expoentes precisam ser iguais. Então, vou igualar menos 2x igual a 3 meios. Esse menos 2 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo
para o outro membro, dividindo o que está no outro membro. Então, vai ficar x igual 3 meios dividido para menos 2. X vai ser igual, ó, divisão de frações, aqui é como se fosse uma fração com o denominador 1. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou repetir 3 meios e multiplicar pelo inverso de menos 2, que dá menos 1 meio. X vai ser igual, ó. Esse resultado aqui vai ser negativo, porque aqui é mais por menos, que dá menos. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Logo, a gente tem x é igual a menos 3 sobre 4. Para a gente colocar em ordem crescente, eu vou transformar esse número aqui, ó, em número decimal. Então, esse x ele vai ser igual a menos 0,75. 3 dividido para 4 dá 0,75. Então, agora, colocando em ordem crescente, vamos achar logo aqui o valor de D. Então, aqui, ó, lembrando, na aula anterior, a gente viu que quando a base do log não aparece, essa base é 10. Então, a gente tem o quê? Que 10 elevado a x é igual a 0,1. Transformando o 0,1 para a fração, fica 1 sobre 10. Aí, 10x é igual a... Vamos obter o inverso dessa fração, que é 10 elevado a menos 1. Como as potências estão na mesma base, só iguala os expoentes. X é igual a menos 1. Agora sim, vamos colocar em ordem crescente. Aqui, ó, a gente tem o valor de A, B. A é igual a menos 1 meio. B é igual a menos 2. C é igual a menos 0,75. E D é igual a menos 1. O primeiro número que a gente vai colocar é o que está mais longe do zero. Então, é B. A ordem fica B. O próximo, menos 1, né? Que é o D. Depois, qual é o menor? O menos 0,75 ou o menos 0,5?